graça e paz do Senhor. Que coisa boa, meus irmãos, cantar ao nosso Deus, louvar o seu nome, cantar que nosso Deus é incomparável, majestoso, grande, todo-poderoso e se relaciona com a gente, né? Tão pequenininho, falho, cheio de manias. E a gente cantar sobre esse Deus que mesmo assim nos ama com amor sacrificial, a ponto de enviar o seu único filho para ser esmagado na cruz que pertencia a cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E depois de cantar essas músicas, quero propor aos irmãos ouvirem essa recitação de um outro tipo de música, que começa dizendo assim: o agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Ele lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar: Ele é mesmo o escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: mas Deus, como vale a pena a gente ser fiel? Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Meus irmãos, essa música ela falha no princípio básico de trocar de lugar. Eu e o Deus a quem eu sirvo. Na verdade, eu sou servo do Senhor, que me abençoa não porque eu tenho cara de vencedor, porque faço por merecer, e porque Ele tem que cumprir aquilo que eu acredito que Ele para mim determinou e prometeu. Na verdade, é o contrário. O Senhor age na minha vida, o Senhor me abençoa, apesar de mim, com essa minha cara de pecador, viciado como sou, carente da sua graça, como eu sou, e como você, bonito como você é, também a tem. E tem um texto da palavra do Senhor que coloca de modo muito claro, através de uma história, de uma parábola, quem deve estar em que posição nesta relação do homem e Deus. E eu quero convidar então os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 17, versos 7 a 10. Em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, digno do nosso louvor, da nossa adoração, apesar de sermos assim, falhos pecadores. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, Teu Filho, temos perdão, reconciliação contigo e paz, por termos os nossos pecados cobertos
pelo sangue dele que foi vertido por nós na cruz do Calvário. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos neste momento, nesta noite, fala conosco na tua palavra e nos ensina de que modo nós devemos nos relacionar contigo, servindo-te com alegria, pois assim oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, este livro aqui é o primeiro que Lucas escreveu para o seu amigo, o excelentíssimo Teófilo, que pelo título deveria ser uma pessoa importante, que provavelmente patrocinou uma pesquisa apurada dos fatos e palavras, eventos e milagres, encontros e discursos de Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério, enquanto aqui ele estava. E Lucas deve ter consultado, provavelmente, o material de Marcos, de Mateus, para compor o seu livro. É por isso que em Lucas a gente tem maior quantidade de detalhes acerca de episódios muito especiais da vida de Jesus. É porque o objetivo de Lucas é firmar a fé daquele a quem ele pregou o Evangelho, para que ele pudesse não apenas crer naquilo que ele ouviu, mas conhecendo Jesus, as suas obras, pudesse crer para a salvação e fincar os seus pés nessa rocha inabalável, no firme fundamento da nossa salvação. E quando ele faz isso, Lucas escolhe esse gênero literário, que os irmãos devem desconfiar, é o que eu mais gosto na Bíblia, a parábola, para contar essas histórias de Jesus, como que ele conseguia ilustrar conceitos teológicos profundos, mas bastante práticos também, de maneira simples, contando uma história. Quem aqui não gosta de ouvir uma boa história? Isso nunca mudou. E na época de Jesus, ele era craque em fazer isso. Ele era craque em fazer tudo. Ele contava histórias usando elementos do cotidiano das pessoas, da cultura da época, de modo que as pessoas entravam na história e se viam nela. De modo que, no final, havia uma lição muito importante, principal, que deveria chamar as pessoas do seu comodismo de apenas serem auditores de Jesus, ou seus ouvintes perseguidores, ou ouvintes discípulos, para levar-lhes a tomar uma única decisão. Então Jesus conta todas as suas parábolas, de modo a trazer o impacto de uma decisão para arrependimento, para fé, para salvação. E é em Lucas, a partir do capítulo 9, até o final do capítulo 19, que está relatado aqui nessa grande quantidade de texto, a última viagem de Jesus. É quando ele deixa a Galileia e viaja para Jerusalém, onde ele haveria de sacrificar-se pelos pecadores eleitos. Então, neste percurso, Lucas vai trazendo para o nosso conhecimento as palavras, os encontros, as obras e as histórias que Jesus contava enquanto encontrava as pessoas na sua jornada até o sacrifício na cruz. E ele escolhe a parábola para trazer para nós também o mesmo impacto daqueles ouvintes que estavam diante do Senhor, ouvindo da boca do próprio Deus, que se fez homem, um desafio para tomar uma decisão de servir ao Senhor. E quando ele usa essa parábola, irmãos, nós não temos aqui, neste capítulo 17, um contexto temático imediato. A gente vem seguindo uma certa lógica lá do capítulo 15, quando Jesus passa por uma certa comunidade ali de fariseus, e ele é interpelado, lá vem aquele que come e bebe com pecadores, aquele que se mistura com quem não merece, com quem não é digno, esse aí a gente não pode dar atenção. Por quê? Porque ele recebe prostitutas, ladrões, assassinos, publicanos, ele come com eles, ele fala com eles, ele se relaciona com eles, esse aí não pode ser o Filho de Deus. Aí Jesus dá aquelas 3 parábolas tão conhecidas da ovelha perdida, da dracma perdida, dos 2 filhos perdidos, e dali ele vai seguindo essa toada, até chegar no capítulo 18, quando ele coloca aquela oração tão conhecida de todos nós, que faz uma comparação entre a oração do fariseu e a oração do publicano. Um sobe para se exaltar e desce humilhado. O outro sobe para se rebaixar, batendo no peito, tem misericórdia de mim, Senhor, sou publicano, sou pecador, e ele desce exaltado, porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Então essa sabedoria proverbial de Jesus estava o tempo todo aguçada em sua mente, e ele tratava de fazer isso para chamar as pessoas, não para ficá-las, para deixá-las confortável. Ele queria mexer com elas, trazê-las não para um debate teológico. Aliás, nós não estamos aqui para isso. Estamos para ouvir as palavras do nosso Mestre, do nosso Salvador, porque era assim que ele fazia, ele não perdia tempo.
E sem perder tempo, Jesus começa a colocar essas palavras aqui. Quando a gente volta aqui para o capítulo 17, nós encontramos aqui uma sequência de alguns temas que ele é bem sucinto em tratar. Se os irmãos observarem nos versos 1 e 2 do capítulo 17, Jesus responde a um questionamento acerca dos escândalos. Senhor, como é que se dá os escândalos? Por onde vem? Depois, nos versos 3 e 4, perguntam a Jesus qual o limite do perdão. Até quanto ou quando a gente deve perdoar as pessoas que nos ofendem? Ele responde nos versos 3 e 4. Depois, nos versos 5 e 6, eles questionam o Senhor, se for para perdoar assim, então nos dá fé, porque a minha fé não é suficiente para perdoar. Eu preciso de fé, aumenta-nos a fé. E depois Jesus conta esta parábola falando de um outro tema, acerca da vida de obediência e serviço que os discípulos deveriam ter. Depois disso, nos versos 11 até o 19, tem aquela história que todas as crianças da igreja conhecem e narraram aqui recentemente na Expo Bíblia, que é a cura dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Então você vê aí, fala de escândalo, fala de perdão, fala de fé, fala de serviço, de obediência e de gratidão. Então a gente não tem um tema só aqui, mas nessa parte que Jesus trata, acerca do serviço, da obediência dos seus discípulos, ele resolve contar esta pequena parábola, mas que para nós traz grandes ensinamentos. E aí os irmãos podem perceber que se nós buscarmos um contexto mais próximo para fazer essa comparação de temas, você pode voltar algumas páginas para o capítulo 12, por exemplo, e observar uma outra parábola que também diz sobre esse tema, do serviço a Deus, da obediência ao Senhor. Capítulo 12 de Lucas, versos 35 a 40. É a parábola do servo vigilante. O Senhor disse assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. O Senhor servirá aos servos. Perceberam, né? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A gente vê aqui que Jesus se apresenta como um Senhor que é servo. Foi assim que ele se apresentou mesmo. Se os irmãos recordarem lá em João, capítulo 13, quando tem aquela última noite de reunião com seus discípulos, né, antes de ser traído, preso e morto, Jesus fez algo ali assim, totalmente inesperado para um mestre, para um senhor. Ele lavou os pés dos discípulos, que era um serviço do escravo mais baixo, mais rebaixado de uma casa. Era aquele serviço mais serviçal. E Jesus faz isso, e Pedro se assusta e fala: Senhor, não, o que é que o Senhor está fazendo? Vou recolher meus pés aqui. Não pegue nos meus pés, Senhor. Tu és mestre, tu és Senhor. Eu sou um servo inútil. Não faça isso, Senhor. E a resposta de Jesus foi assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, empolgado como sempre: Senhor, então derrama logo na minha cabeça aqui, lava meus braços, lava tudo, me dê um banho, porque eu sou teu. Jesus fala: calma, Pedro, você já foi limpo. O que você precisa agora é está purificando apenas os seus pés. Você já foi salvo. Agora vem a santificação que acompanha a salvação. Deixa eu te santificar. Jesus estava demonstrando também nas palavras do apóstolo Paulo, que é aquele que não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou. Sendo o Senhor, se fez servo. Sendo Deus, assumiu a natureza humana para ser obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus, de tal maneira, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus, o Cristo, é de fato Deus. Então Jesus é o Senhor que veio para servir.
Se os irmãos abrirem agora em Mateus, voltando aí para o primeiro evangelho, olha que texto maravilhoso, dito pelo próprio Jesus, no capítulo 20, versos 26 a 28. Vocês estão percebendo que a gente está falando do mesmo tema, obediência, serviço, mas de dois pontos de vista diferenciados, com duas parábolas diferentes. Veja a ênfase que Jesus havia dado antes. E aí Mateus registra as suas palavras no capítulo 20, versos 26 a 28, dizem assim: não é assim entre vós. Deixa eu só explicar. Eles estavam ali conversando acerca de uma disputa de Pedro e Tiago, né, que a mãe dele chega assim: bota meu filho na direita e o outro na esquerda quando o senhor chegar na glória, né? Coloca eles numa posição exaltada. É nesse moído aí que Jesus vai e dá essas palavras aqui dizendo: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, o que a gente tem aqui é esta parte do tema de serviço, onde Cristo precisou, não por necessidade própria, mas porque nós precisávamos que Ele descesse ao nosso mundo, assumisse a nossa carne e recebesse sobre si a culpa dos nossos pecados, morresse numa cruz e morresse de verdade, ficasse 3 dias sepultado, para que ao terceiro dia ressuscitasse nos dando justificação, perdão dos nossos pecados. A nossa dívida foi pregada na cruz do Calvário pelos pregos que o seguraram lá. Mas não porque ele foi pego à força, porque ele se entregou. Ele mesmo disse: eu sou o autor da vida, a minha vida eu a dou voluntariamente e a retenho de volta quando eu quiser. E foi assim que aconteceu. Mas agora, passada essa primeira parte, passada essa primeira parábola, no capítulo 12, a gente volta para o capítulo 17, ou avança para ele, para o texto que nós lemos, e nós vemos que a ênfase agora muda. Este Senhor que é servo, agora está deixando claro, para que não haja nenhuma dúvida entre os discípulos e até entre aqueles que eram seus perseguidores, que no reino de Deus não há lugar para meritocracia. Há lugar para aqueles que necessitam de graça e a recebem de maneira grata. E por causa disso, servo sempre será servo, discípulo sempre será discípulo, e Jesus sempre será Senhor e Mestre. Essas foram as palavras que ele mesmo disse em João capítulo 13, verso 13. Vocês dizem que eu sou Senhor, vocês dizem que eu sou Mestre, e vocês o dizem verdadeiramente, porque eu o sou, tudo em maiúsculo, eu sou Deus, eu sou Mestre, eu sou Senhor. E agora é isso que Jesus quer inculcar na mente daqueles discípulos quando ele caminhava para a cruz, né? Então, quando a gente percebe que o assunto é semelhante e a ênfase é outra, vale a pena destacar isso, irmãos, porque o tema que eu daria para essa mensagem hoje à noite seria: qual é a graça de servir? Vamos apontar nesse texto qual a graça de servir. Graça com G maiúsculo, os irmãos vão entender. Então, voltando para o nosso texto, a gente percebe que essa parábola, embora tenha 4 versos aqui na Bíblia, ela foi dividida em 3 estrofes. A primeira estrofe aí está no verso 7. Vamos recordar como é que ela fala? Qual de vós, Lucas 17, 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Então veja que Jesus aqui, e a gente precisa retomar um pouquinho do contexto cultural da época, Jesus está chamando aquelas pessoas, a sua audiência, de senhores. Nesse primeiro momento, ele fala: qual de vós é aquele que tem um servo? E que, tendo este servo, ele volta da sua jornada diária de trabalho, e quando ele está chegando, você, que é senhor, qual de vós, o receberá oferecendo um lanche, ou uma refeição, e vai deixá-lo sentar à sua mesa para comer antes de você. Vocês pegaram a ideia? Então, a pergunta de Jesus é: se coloque no lugar de um senhor. E a gente precisa vencer aqui um desafio cultural, é o seguinte: quando a gente fala em senhor, gado, escravo, eu já sei, os irmãos estão pensando aqui no conceito moderno ou feudal ali do que é a escravidão. Mas aqui na época de Jesus, na antiga cultura do Oriente Médio, escravo não era o escravo que a gente conhece depois, nos tempos modernos.
Escravo era alguém que servia a um senhor, e este senhor não precisava ser rico, não precisava ser um senhor de terras, não precisava ter muitos gados. Era bastante comum naquela época que as famílias tivessem ao menos um servo. Era muito comum que alguma família, por ter muitos filhos, e a dificuldade de mantê-los todos, digamos assim, emprestavam um dos seus filhos para servir na comunidade, na casa de outra pessoa. E aquela pessoa era recebida como servo, como escravo, mas ele recebia também a honra de servir a um nobre senhor. E um autêntico senhor nobre do antigo Oriente Médio era alguém que honrava os seus servos diante da sociedade, alimentando-o bem, guardando dos perigos, acolhendo em sua casa e dignificando a sua vida e a sua família, sendo responsável pelo seu bem-estar, pela sua saúde. E aí Jesus usa esse contexto que nós precisamos transpor do nosso mundo moderno para chegar lá e saber que sim, é um escravo que trabalha e não aguarda a sua remuneração, mas que tem um tratamento de alguém que está vivendo sobre os seus cuidados. E aí Jesus usa esse contexto para também esclarecer esses privilégios e a segurança que um servo tinha de servir a um senhor nobre. Eu fico imaginando que, guardadas as devidas proporções, ser um servo, ser um escravo nesse tempo aqui, de um senhor verdadeiramente nobre naquela cultura, era muitas vezes melhor, tinha uma vida mais digna do que um trabalhador industrial moderno, com as suas 40 horas de jornada semanal. Ele era bem alimentado, bem guardado, bem assistido em sua saúde e bem honrado entre a família e entre a sociedade. E aí quando Jesus fala tudo isso, ele agora volta e consegue pintar este quadro na mente daquelas pessoas, e eu espero que esse quadro esteja se formando na mente dos irmãos, de que essa deveria ser a nossa perspectiva de nosso relacionamento com o Senhor. Veja, minutos atrás, nós falamos que o Senhor Jesus é o Deus que se fez homem para nos servir na cruz, que lavou os nossos pés, que se deu em nosso lugar, que nos serve com uma mesa, partindo do pão e do cálice, deixando que sentemos com Ele e participemos da comunhão com Ele. E agora, Jesus conta o outro lado desse relacionamento que poucas vezes, irmãos, e nos nossos dias, poucas vezes, nós temos ouvido falar. É que nós não deixamos de ser servos. É que há um Senhor que não deve ser aquele que nos faz merecer o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão e as suas promessas. É aquele que nos acolhe e nos protege, aceitando de nós a nossa responsabilidade, a nossa lealdade e a nossa obediência. E aí é sobre isso que Jesus está falando. Mas uma outra coisa que a gente precisa superar aqui nesse texto é uma dificuldade linguística aí que eu aponto para os irmãos no verso 8. É porque o verso 8 diz, a palavra que ele usa aqui, é que o Senhor mandaria, por costume, que aquele servo, ao chegar do seu trabalho, lhe preparasse a ceia. E aí a gente liga essa palavra ceia com o que vem anteriormente. Então, a ideia, quando a gente lê a primeira vez, com a nossa mente moderna, e sem perceber alguns detalhes do texto, nós somos levados a entender a história assim. Qual é a pergunta que Jesus está fazendo, afinal de contas, com essa parábola? É qual dentre vós é aquele senhor que, depois de um dia inteiro de trabalho, do seu servo, vai lhe negar comida e descanso? Essa não é a impressão que a gente tem quando lê rápido? Mas o que Jesus está dizendo, e baseada nessa palavra ceia, essa palavra ceia, irmãos, não se refere a jantar. Parece que nossa cabeça já entende que aquele servo teve um dia inteiro de trabalho e agora faz por merecer, faz jus ao seu descanso e à sua refeição natural. Mas essa palavra ceia aqui no original diz respeito a uma refeição fora de hora. Uma refeição que foi antecipada, uma refeição extra, que não estava prevista.
dada ali por volta das 3 horas da tarde. Veja como isso começa a mudar um pouquinho. Aquele servo não teve o dia todo de trabalho. Ele trabalhou num dia mais curto e agora Jesus está perguntando, depois desse servo ter o seu dia de trabalho encurtado e ainda receber por isso uma refeição inesperada, extra, qual de vocês faria isso, deixando que ele coma antes de vocês, sendo vocês senhor desse servo? Agora começou a clarear um pouquinho a ideia. Então o que Jesus está dizendo aqui é, como assim? O servo trabalhar até o início da tarde, e depois desse dia curto de trabalho ainda ser servido uma refeição para ele, que não fez mais do que a sua obrigação. Qual de vocês, senhores, faria isso? E aí essa expressão, qual de vós, que Jesus usou para introduzir essa parábola, é bem peculiar a ele. Lembra daquela ideia de que a parábola serve para desafiar a audiência? Quando Jesus começa falando, ei, qual de vocês? É mais ou menos a gente chegar aqui e dizer assim, alguém aqui seria capaz de... As pessoas já ficam assim, né? Você já espera o quê? Uma resposta negativa, enfática. E era assim que Jesus fazia. Entendam, Jesus estava o tempo todo conduzindo as pessoas para se colocarem no lugar, primeiro, de um senhor. Mas daqui a pouco ele vai virar essa história e fazê-los se colocarem no lugar do servo. Mas antes ele fala, qual de vós, iniciando essa história, poderia ser capaz de oferecer uma resposta diferente da que todos vocês esperam que essa história tenha? Senhor, de maneira alguma eu sendo um senhor, poderia antecipar a refeição de um servo que não trabalhou o dia todo e ainda assim colocá-lo à minha mesa e comer antes de mim? De maneira nenhuma isso é possível. Não enfático. Bem, essa é a primeira estrofe. Na segunda estrofe, que é o verso 8, nós vamos ter agora não mais o questionamento, porque já foi feito, nós vamos ter a resposta a esse questionamento. Jesus fala assim, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-te, enquanto eu como, eu que sou o Senhor, e bebo, depois comerás tu e beberás. O Senhor é Senhor, não é igual ao servo. O servo é servo, não é igual ao seu Senhor. E naquela cultura, irmãos, um servo não comia com o seu senhor. Os irmãos devem lembrar da história. Ele comia depois, ele preparava a mesa para o seu senhor. E depois ele fazia a sua refeição. E é interessante porque Jesus já havia meio que trazido essa ordem inversa, dando o seu exemplo. Eu lembrei para os irmãos da história do lava-pés. Naquela mesma situação, Jesus explica para os discípulos, provocando-os, dizendo assim, vocês viram o que eu acabei de fazer? Um senhor lavando o pé de servo, eu vos fiz para vos dar o exemplo. Jesus estava falando ali de humildade. Quem quer ser grande no reino de Deus, não fica no palco esperando a vitória que terá sabor de mel. Ele desce para servir quem está embaixo, porque ele se considera superior. Aquele é considerado superior a si próprio. Esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se humilhou, que não se exaltou, que a si mesmo obedeceu, sendo o Senhor da lei, que a si mesmo, sendo Deus, se fez homem para carecer das nossas necessidades, comer, beber, se vestir, dormir, descansar, aprender a falar, a andar, a ser erguido pelo colo da sua mãe, a ser alimentado, a depender de pessoas, sendo um Senhor soberano e autossatisfeito. Mas o que Jesus está dizendo aqui, mostrando, é que apesar de Ele ter dado esse exemplo para nós, e da necessidade que nós tínhamos de que Ele fizesse isso por nós, nos servisse para que tivéssemos vida, essa aparente igualdade de Jesus e as demais pessoas que com Ele conviviam, que com Ele comiam, que com Ele bebiam, que com Ele caminhavam, não deve ser exagerada por ninguém, nem pelos seus discípulos. Aí a terceira estrofe agora traz um importante corretivo para essa ideia. A terceira estrofe aí compreende os dois últimos versos, os versos 9 e 10, corrigindo essa aparente teologia de prosperidade e de vitória e de conquista do Deus que serve pessoas que merecem. Dizendo assim, porventura terá de agradecer ao servo
porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também nós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui, irmãos, depois de Jesus perguntar qual de vocês seria capaz de admitir uma situação de um servo assim, ele depois dá uma resposta enfática: certamente ninguém admitiria isso. E aqui ele faz esse comentário corretivo acerca desse tipo de pensamento. O que Jesus está fazendo aqui é colocar o servo no seu lugar e o Senhor no seu trono. Os discípulos deviam olhar para essa ilustração de um servo que apenas cumpre com as suas obrigações de obedecer ao seu Senhor. Então agora, aquela virada que estava prometida, de Senhor para servo, acontece. Os discípulos que estavam o tempo todo se colocando no lugar do Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. Se eu fosse um Senhor e tivesse um servo, ou eu sendo o Senhor e tendo o meu servo, ou alguns servos, jamais admitiria isso. Aí agora Jesus fala assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos tenho ordenado, dizei: somos servos. Então agora Jesus os coloca no lugar que lhes pertence. Vocês são servos, baseado na resposta de vocês. Sabe quando a gente brinca assim: peguei você na palavra? Jesus fazia muito isso. Não tinha para onde correr com ele. Pense num pregador. Ele fazia as pessoas responderem antes e depois ele chamava para si e dizia: com a sua palavra, com o seu entendimento, não se esconda, tome a sua decisão. Quem é você? Onde você está? O que você tem feito? Você tem cumprido com as suas obrigações? O que você espera depois de haver cumprido as suas obrigações? Recompensa? Aplauso? Galardão? Prêmio? Promoção? Somos servos inúteis. E aqui nós temos um probleminha para resolver. A palavra inúteis aqui, quando a gente lê a primeira vez, dá a impressão que Jesus está falando que o serviço dos servos é inútil. Se eu falo para alguém: você é um servo inútil, o que é que eu tenho dito? Eu não preciso dos seus serviços. Mas não é essa a ideia. Essa palavra aqui para inúteis, ela tem um outro significado que tem uma proximidade com inutilidade, mas ela muda um pouco de figura porque ela troca de lugar o objeto da ação. A ideia aqui é sem necessidade. Somos servos sem necessidade. Como assim sem necessidade? Nós não temos a necessidade de receber um crédito por aquilo que fizemos. E aí, irmãos, isso aqui muda um pouquinho de figura. Porque a ideia aqui, e tem uma outra expressão que a gente vai poder fazer esse contraste daqui a pouco, quando Jesus fala: porventura terá, no verso 9, porventura terá de agradecer ao servo. Na verdade, resumindo a ideia, isso aqui está presente a palavra bem conhecida da gente no grego lá, a palavra que significa graça, favor e merecido. Claro que quando a gente recebe uma graça, a consequência é agradecer. Não merecemos, recebemos, muito obrigado. Mas a ideia aqui não é a graça de quem fez, é a graça de quem mandou fazer. A ideia é que eles não têm necessidade de cobrar uma graça, um favor imerecido, por algo que eles fizeram simplesmente cumprindo com a sua obrigação. Somos servos que não têm necessidade, Senhor, de cobrar ao Senhor uma refeição e um descanso a mais, um prêmio, porque nós fizemos apenas a nossa obrigação. Então, em outras palavras, a ideia é assim: o Senhor não nos deve nada, porque executamos apenas as suas ordens. Portanto, aí vem o verso 10. Há uma outra expressão aqui que a gente precisa ficar atento. A expressão é que nós seríamos servos inúteis, porque não fizemos por merecer aquilo que recebemos do nosso Senhor. E agora sim, irmãos, eu vou ler um comentário de um estudioso da cultura do Oriente Médio, claro, cristão, um teólogo, Kenneth Bailey. Ele diz o seguinte: a questão é, será que essa tradução aqui faz sentido em relação ao contexto da parábola? A resposta é sim. Se a frase for colocada em um contexto cultural do Oriente Médio, entre os aldeões palestinos e libaneses, esta frase
constitui-se num discurso idiomático completamente desprovido de ambiguidade. Um trabalhador da aldeia presta algum pequeno serviço a um dono de casa e tem lugar o seguinte diálogo. Diz a dona de casa ou o senhor: há alguma necessidade, meu servo? E o servo é como se estivesse perguntando, né? Devo-te alguma coisa? E a resposta do servo é: não há necessidade. A palavra para inútil lá. Que significa: não me deves nada. Então, irmãos, é assim que Jesus está ilustrando a nossa mente nessa noite a ideia do nosso relacionamento com o Senhor. É que o discípulo, ele não pode, ele não deve esperar a paga do seu serviço, do seu trabalho. Porque ele é um escravo de quem o Senhor aceita a lealdade, a responsabilidade, lhe abençoa com segurança e provisão. É por isso que ele diz no final do verso 10, fizemos apenas o que devíamos fazer. O Senhor não nos deve absolutamente nada. Somos teus servos. E aqui, irmãos, caminhando para o fim, nós temos alguns temas teológicos que nos saltam aos olhos. Primeiro, a relação de salvação com obras. Para Jesus, a salvação é uma dádiva. Não é algo que Jesus deve àqueles que são bonzinhos. Não é algo que Jesus tem... Rapaz, Jesus tem que salvar fulano porque ele é bom demais. Fulano é tão bom, ele tem tudo, só falta a salvação. Quem já ouviu isso aqui? Rapaz, fulano é tão bom, só precisa se converter, como se fosse o detalhe que fazia, né? Não faz muita diferença. É a cerejinha do bolo. Não, irmãos, é a massa toda. Nós somos uma massa que está caminhando para a perdição, longe do Senhor, até que o Senhor nos alcança favoravelmente, nos ama imerecidamente e incondicionalmente, morre em nosso lugar. Não espera a nossa resposta, não espera o nosso serviço. Paulo aos Efésios diz que Jesus foi entregue para morrer no nosso lugar antes da fundação do mundo. Antes da sua mãe ser sua mãe, antes de você ser o seu embrião, antes de Adão e Eva vir ao mundo, o Redentor já te conhecia, sabia o teu nome, e na linguagem do salmista, já tinha escrito e determinado todos os teus dias, quando nenhum deles havia ainda. Ele é Senhor da história, Senhor do tempo, foi Ele quem te formou. E se você está aqui hoje, saiba, é porque Deus te trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração, para lembrar que você só é alguém por causa de alguém que amou você sem você merecer. Você que está nos ouvindo também, se você recebe hoje essa palavra do Senhor na sua vida, se você se vê como alguém perdoado, se a salvação te alcançou, isso foi por graça. Deus não esperou nada de nós. Isso coloca por terra, irmãos, a costumeira justiça própria farisaica que acompanhava o ministério de Jesus, acusando de ser alguém que comia com pessoas como nós, indignos em nós mesmos. O segundo tema é a motivação para o serviço e os seus resultados. Nós não servimos, irmãos, a Deus para ganhar alguma coisa. Nós não damos a Deus o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, para que Deus me dê alguma coisa. Eu costumo brincar com os jovens, que quando eu era adolescente, eu cantei algumas músicas, eu nunca cantei Sabor de Mel não, irmãos, mas eu cantei umas que chegaram muito perto. Uma das que eu cantava, no momento de Diz-me Oferta, que a gente vai participar daqui a pouquinho, não sei aqui, quem eu ver balbuciando, não tem como ver, né? Está com a máscara. Se eu ver bater no pé, é porque conhece. A música dizia assim: dê e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante, dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor, dê amor, dê fé, dê feliz, com um sorriso no rosto. E aí vai, meus irmãos, é uma música horrível. Você percebeu a ordem trocada? Dê, porque Deus vai te
devolver. Não, meu irmão, você já tem, porque Deus foi quem te deu, e você está devolvendo parte daquilo que Ele colocou nas tuas mãos para administrar, de acordo com a sabedoria dEle, para o uso do reino dEle, para alcançar pessoas para o reino do Filho do seu amor. Não foi por seu próprio benefício, não é porque você é bonito, não. Não é porque você é inteligente, não, é merecedor. Não é porque você se deu bem na vida, porque encontrou as melhores oportunidades, e agora, Senhor, como eu sou abençoado, eu te faço sorrir, toma aqui um pouquinho da minha riqueza, me devolve em dobro, Senhor. Está repreendido esse louvor em nome de Jesus. Mas a pergunta final que eu quero deixar para nós nessa noite é: essa história nos leva a responder, e eu quero que você responda para você, porque eu estou respondendo para mim aqui. Quem é o Senhor? Quem é Senhor da sua vida, da minha vida? Você pode responder de forma automática: claro que é Deus. Deixa eu especificar mais. Quem está contando esta parábola é Senhor e Mestre, o Eu Sou. Se sua resposta for é Jesus, o Cristo, você deve se lembrar de que, como discípulo, aluno, você também é servo do Senhor. Você pode gostar de teologia, gostar de louvor, gostar de vir à igreja. Eu posso tocar, cantar e pregar. Mas o que importa é se Jesus é meu mestre, meu amigo, Senhor da minha vida, que dirige os meus passos e me diz o que eu devo fazer. E quando eu faço, eu não digo: Senhor, agora que eu te dei, me devolve. Eu digo: Senhor, eu só fiz a minha obrigação. Servir ao Senhor é o que eu tenho, é o que me resta fazer. Servir ao Senhor é o privilégio da minha vida, porque o Senhor me deu a tua vida. A minha vida não é digna, a tua sim, Senhor. A tua é santíssima, cada gota do teu sangue valeu naquela cruz pelo perdão dos meus pecados horríveis. Eu que não merecia, então a tua vida é preciosa. A mim se tornou depois que a tua me alcançou, e agora eu quero é te servir. Tudo que eu tenho, Senhor, minha saúde, minhas mãos, meu pensamento, aquilo que o Senhor mesmo me deu, eu devolvo a ti, em forma de adoração, de gratidão, de desempenho da fé, de desenvolvimento da esperança, de proclamação da justiça, não apenas de palavras, pregações e músicas, mas da minha lealdade ao meu Senhor. Quem é Senhor da nossa vida? Não pense que o seu trabalho será vão, porque eu preguei um dia desse, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, dizendo que o seu trabalho no Senhor não é vão, e não é mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é gracioso. Porque mesmo quando a gente faz de maneira torta, desafina, erra, peca, distrata a esposa em casa, vem sorrindo para a igreja, abraça o coleguinha, fala mal dele no WhatsApp. O tempo todo a gente está precisando da graça do Deus que nos corrige, que nos aceita, sendo nós pecadores. E o nosso serviço para Ele nunca deve ser feito aguardando galardão, embora Ele graciosamente nos dará galardão. Nós o servimos porque foi o presente que nós recebemos. E nós abrimos esse presente e o apresentamos às outras pessoas em forma de serviço. O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, no serviço do reino de Deus? Como está a sua vida de obediência ao Senhor? Como você tem aplicado os dons e talentos que o Senhor gratuitamente colocou nas suas mãos? Você tem apenas sido um servo inútil, que tem cumprido com a sua obrigação? Eu tenho sido?
Vamos nos colocar diante do Senhor agora. Nosso Deus e Pai. Eita, Senhor. O Senhor nos conhece, Pai. Muito melhor do que nossa esposa, nossa mãe que nos criou, nosso pai, nossos irmãos. O Senhor nos conhece melhor do que nossos colegas de trabalho. O Senhor nos conhece melhor do que os irmãos aqui da igreja. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Quantas vezes, Pai, temos tentado escalar o monte do senhorio para sermos senhores da nossa própria vida. Talvez não assumimos isso verbalmente, minha vida, minhas regras. Mas talvez temos expressado isso tão alto e envergonhado ao Senhor, porque te chamamos, Senhor. Ó Deus, como servos, faz-nos obedientes a Ti, Pai. Perdoa as vezes, Senhor, que servimos a nossas próprias motivações, servimos ao Senhor aguardando recompensa, reconhecimento público. Servimos ao Senhor com motivações tão toscas, tão tortas, de nos acharmos superiores ao outro, porque meu serviço é mais visto ou menos visto. Ó Deus, nos faz uma comunidade de corações amigos, de braços abertos e joelhos dobrados para lavar os pés uns dos outros. Nos ajude, Senhor, a colocar tudo o que a gente pode fazer, que o Senhor nos ensinar a fazer, ao serviço do outro, e assim demonstraremos o nosso amor a Ti, amando ao próximo como a nós mesmos. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.